Feche seus olhos nessa manhã. Estenda suas mãos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, nós te pedimos, Senhor, a tua presença nesse lugar. Te peço, Senhor, que me uses como instrumento da tua palavra e que nada que saia da minha boca seja meu, mas somente teu. Peço, Senhor, que os ouvidos espirituais estejam abertos a receber a tua palavra. Que o Senhor entre em cada coração que está aqui. É pelo que nós choramos e te agradecemos. Amém. Bora que não dá tempo. Depois, calma. Já me disseram que vocês estão pensando que eu vou tocar fogo na árvore. Gente, que imagem vocês têm de mim? Eu sou uma pessoa tão calma. Sabe, eu fiquei triste com isso. Vocês acham que eu vou fazer isso mesmo? Então vou. Brincadeira, não vou não. O tema do congresso é qual? Falem para mim. Agora podem sentar. Eu gosto de... Olha, vocês são demais, né? Se não disser para sentar, não senta, tá certo. Qual é o tema do congresso? Certo. Hoje o que eu vou estar trazendo aqui para vocês é mais sobre a questão de estar firmado. Amém? Então, abra comigo inicialmente em 1 Coríntios 3, 11. Amém? Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é... Falem para mim. O qual é? Jesus Cristo. Bora ler de novo. Eu gosto de gente que fala. Bora, falem. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é... Hoje a gente vive em dias de instabilidade espiritual, instabilidade emocional, instabilidade moral. Tudo vai mudando muito rapidamente, valores, verdades, ideologias. Mas tem uma coisa que não muda e nunca vai mudar: a palavra de Deus. E ela nos chama a ser firmados, não abaláveis, estáveis e não inconstantes. Estar firmado com Cristo ou no reino não é apenas crer nele, mas construir uma vida sobre o firmamento da palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus? Essa daqui. Levanta para mim aí quem está com a palavra de Deus. Vocês têm ou não têm a base para se manterem um firmamento forte? Vocês têm. E essa palavra, ela não muda nem com toda a mudança que está havendo no mundo, de tudo que vocês possam imaginar. Ela sempre vai ser a mesma e ela sempre vai ser aplicada. Abra comigo agora em Isaías 48. Amém? Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então, a palavra de Deus, ela é mutável, ela vai mudar, a Bíblia vai mudar? Não. A palavra de Deus, ela permanece eternamente. Cristo é o fundamento inabalável. A Bíblia deixa claro aqui que Cristo, ele é o fundamento inabalável. Ele não se modifica e ele se mantém firme como nosso fundamento. Qualquer outra base nos leva à ruína e à desestabilidade. Por isso que muitas pessoas não conseguem se firmar e estão ali passando por problemas psicológicos e várias coisas, porque não estão, de fato, firmadas em Cristo. Não estão ali com a sua base firmada em Cristo. Abra 1 Pedro 2, 6.
para que a gente venha confirmar o que foi dito. 1 Pedro 2:6. Amém? Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular. Angular é algo direcional. Eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. E quem era, então, essa pedra angular que estava sendo posta em Sião? Era Jesus. Jesus não é apenas parte da construção. Ele é o alicerce, ele é o fundamento, é ele que traz a direção. É ele que dá firmeza e estrutura. Ser firmado com Cristo é ser enraizado nele. É estar de fato preso, enraizado, tendo ali como a sua base o Senhor. A Bíblia usa a imagem de raízes profundas para falar sobre uma estabilidade espiritual. Abra comigo Colossenses 2. Tá rápido, tá certo. Colossenses 2. Lembrando que no final, se tiver tempo, a gente vai fazer aquelas 2 perguntas valendo açaí, tá bom? Na cantina. Pois cobre, porque da outra vez realmente eu esqueci, mas foi culpa de vocês, né? Não deu tempo. Então, no final, vamos ter as 2 perguntas valendo aí a dose de açaí, tá? Por favor. E quem não quiser o açaí, a gente troca por outra coisa, tá bom? Mas quem é que não vai querer, né? Colossenses 2, 6, 7. Amém? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados. O que é radicados? Radicados significa enraizado, firmado em raízes. E edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Guarde bem essa palavra, enraizado. E quem tiver com seu caderninho aí, anote. Agora vamos comigo entender. Salmos 1, 1 a 3. Amém? Diz o seguinte: os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui o salmista está falando coisas que nós devemos ter cuidado e também trazendo uma comparação de quem nós somos. Ele nos diz para ter cuidado com quem andamos e de quem ouvimos conselhos. E depois, ele diz que aqueles que meditam na palavra, aqueles que têm o prazer no Senhor, são como árvores plantadas à beira de corrente de águas. Então, ele está comparando a vida de quem a uma árvore? Ele está comparando quem a uma árvore? Nós. Vocês conseguem entender? Sim? E quando ele fala que a árvore estaria plantada numa fonte de água, de correntes, de água viva, ele está falando o quê? Que essa árvore ali, ela não se danificaria, porque ela estaria plantada à beira das correntes. E agora abra comigo em João 7, para a gente ver quem é essa fonte de água viva. João 7, 37 e 38.
Quem achar, fala amém aí. Jesus, a fonte de água viva. Já começa no título assim. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, quem é a fonte de água viva? Jesus. E a Bíblia, ela nos compara a uma árvore. Agora, olhando para cá, qual é a parte da árvore que você acha mais importante? Qual a parte daqui que é mais importante? É a raiz. Mas por que ela é a parte mais importante da árvore? Vamos supor que se eu fizer o que vocês queriam, tocar fogo aqui nessa árvore, vai acontecer o quê? Ela vai queimar. Se ela tocar fogo, estando aqui em cima, e a raiz protegida lá embaixo, ela vai morrer? Se eu arrancar a folha dela aqui, ó. Espera aí que tá difícil. Ela vai morrer? Porque o que acontece? Vai nascer novamente, vai brotar novamente, certo? Se eu arrancar as flores e os frutos dela, ela vai morrer? E se eu cortar ela bem aqui, ela vai morrer? Se eu arrancar os ramos dela, ela morre? Por quê? Se a raiz estiver lá, é só uma questão de tempo dessa árvore crescer de novo. Então, corte a raiz e aí sim a árvore morrerá. Eu já falei sobre isso nos Jurunas, mas hoje a gente vai dar uma ênfase maior por questão do firmamento. De onde deve ser a nossa base, o nosso alicerce? Se a palavra de Deus nos compara a uma árvore, aonde nós devemos estar firmados? Nas raízes. E essas raízes, elas não podem ser frágeis. Elas têm que ser profundas. Obrigada, Maria. E sempre falam assim: olha, não planta uma mangueira perto de nenhum muro. Vocês sabem me dizer por quê? A mangueira vai crescer, digamos que eu plante ela aqui no início desse muro daqui, menor. Se ela crescer aqui, ela vai danificar aquele muro dali? Aparentemente, não. Essa parte aqui, não. Mas as raízes dela vão atravessar para lá. E vai sim modificar. E é assim que funciona a nossa vida. Aparentemente, pode não até demonstrar aqui uma mudança, mas lá embaixo, quanto mais profunda essa raiz se espalha, mais ocorre modificação para cá, para cima. A raiz ela tem basicamente duas funções. A primeira é da sustentação. Romanos 11, 18. Amém? Novamente, somos comparados na palavra de Deus a uma árvore. E as raízes são quem? O nosso Senhor, que nos sustenta, certo? E ela está fincada nas fontes de água viva, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui na estrutura. Romanos 11, 18. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. O que Paulo está dizendo aqui? Não era o tronco nem os ramos que sustentavam a raiz, mas a raiz que sustentava toda a estrutura da árvore. E o que ele diz aqui? Não te glorie contra os ramos.
Mas se te gloriares, pensa que não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz que te sustenta. Ou seja, nós, seres humanos, homens, temos o costume de nos gloriar uns aos outros. E qual é o alerta que ele faz aqui? Vocês são como árvores iguais. Então não adianta tu te gloriar porque tu tens ou fazes isso ou aquilo outro, mas te lembra que quem te sustenta é a raiz e não os ramos. Os ramos podem ser cortados, mas se a raiz tiver estrutura, se a raiz estiver viva, eles voltam a crescer. Então não adianta ficar te gloriando contra o teu irmão porque ele está passando por um momento de dificuldade ou porque ele está com alguma situação. Porque quem sustenta ele vai fazer ele brotar de novo. E assim com você. Nós precisamos entender que quanto mais profunda for a raiz, mais resistente essa árvore vai ser. Porque a raiz ela é responsável pela sustentação, que seria essa primeira função dela. Abra Jeremias 17, 7 e 8. Já? Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como novamente. Porque ele é como a árvore plantada junto que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Basicamente aqui é a mesma coisa que nós lemos em Salmos, só que aqui tem um detalhe a mais. Ele associa a raiz na confiança em Deus. Como eu falei sobre a mangueira. A mangueira ela é uma árvore de estrutura alta. Se a raiz dela não for profunda e poderosa, quando ela crescer, ela vai ficar de pé? Ela vai tombar. Então, não adianta você crescer o quanto for. Se a tua raiz ela não for profunda o suficiente, você vai tombar também. Então, ao invés de apontar para o outro que caiu, deixou de cair, falhou, deixou de falhar, é bom a gente olhar para as nossas raízes. É bom a gente cuidar da nossa raiz. Porque assim como aconteceu, pode acontecer com você. Agora, como esperança, a raiz estando viva, a árvore ela pode voltar a brotar, a florescer. Amém? Você queria ser arrancado no primeiro vento? Se vem uma ventania aqui, todas essas árvores ali em volta ao seu redor, você seria arrancado no primeiro vento ou você ficaria firme no chão? Para você permanecer firme, você tem que confiar no Senhor e estar firmado nele. Ele é quem vai te sustentar. É Ele que não vai deixar você morrer na hora que vier o vento de confusão. É Ele que vai fazer você continuar dando fruto, mesmo no ano de sequidão, aqui como falou em Jeremias, mesmo que arranquem tudo de ti, frutos, folhas, caules, te cortem no meio, a raiz continua te sustentando. A raiz ela também tem mais uma função, e ela é extremamente importante. Alimentar toda a árvore. Ela é responsável por absorver água, nutrientes, sais minerais do solo e distribuir para todo o restante. Mas como pastora que uma raiz fina consegue distribuir todos esses nutrientes até aqui em cima? Porque a base da árvore é ela.
Sem a raiz, não tem sustento para nada aqui em cima. Absolutamente nada. A raiz, a função dela é sustentar e dar alimento. E quem é a raiz? É Jesus Cristo. Então, se você não estiver firmado aqui nele, você não tem nem sustento, nem alimento espiritual. Reparem em uma árvore que plantada, essa aqui agora, tá? Ela tá seca, não tá? Tá ou não tá? Ela tá seca. Ela tá plantada ali, com a raiz no chão. Ela parece um monte de palitinho, não é? Mas esses palitinhos, eles estão assim, ó, para cima, tá vendo? Estão assim, espalhados e voltados para lá. Eles parecem ali sem vida, secos, mas eles estão mortos. Está morto isso daqui? Vamos fingir que está no chão, tá? Plantado. Está morto isso daqui, se tiver com a raiz no chão? Mas a aparência está ou não está morta? Certo. Mas aí, você já viu a árvore de ipê? Quem já viu ipê, levanta a mão aqui. Aquela árvore que dá aquelas flores lindas, né? Rosa, amarela, durante setembro, outubro, novembro. Durante o resto do ano, como a árvore de ipê fica? Assim. Mas ela volta ou não volta a florescer? Volta. E volta linda. É a época que Belém fica mais perfumado. Por quê? A raiz dela está fincada. Mas aí é que está. Essa árvore aqui, assim como o ipê, ela aparenta estar morta, né? E a aparência dela não é de raiz. Ela não está aqui parecida com as raízes. Se você pegar uma árvore e virar ela do avesso, não vai ficar assim? Vocês nunca viram raiz, gente? Se pegar uma árvore e virar ela, ela não fica assim? Isso aqui é a aparência pré-morte ali da árvore. E a Bíblia nos fala que nós devemos morrer para viver em Cristo. Então, quando o teu aspecto está assim, lembre do ipê. Isso aqui seria a imagem e semelhança da raiz. Certo? Então, se você está passando pelo período ali pré-morte, de estar assim, não se preocupe, que é nesse momento que você está ainda mais parecido. A imagem e semelhança do Senhor. E aí sim, quando você perde o eu, quando você perde ali as folhas, os ramos, quando você perde a própria estrutura que você se julgava, não se glorie contra os ramos. Então, quando você perde essa estrutura e você fica assim, você está a imagem e semelhança da raiz. E aí você volta a florescer, você volta a brotar. Então não julgue quando você vê o irmão passando por uma dificuldade, que ele esteja com a aparência assim. Porque ele está muito perto. E com a tua ajuda, ele pode voltar a florescer. Porque a raiz dele está ali, fincada. Mas ele precisa de ajuda para voltar a florescer. Não é questão de manter uma árvore em pé durante uma ventania apenas. É questão de manter a árvore viva e saudável com raízes profundas. E existe um rio de água viva que ele flui entre nós. Hoje, esse rio de água viva está fluindo entre nós. A palavra do Senhor ela está sendo derramada na vida de cada um. Se você está ouvindo ou não, o Senhor está derramando a palavra em você. Então, a água, ela está batendo sim nas raízes. E aí vai de você decidir se vai absorver ou não. Se vai gerar novos ramos, novas flores ou não. Se vai querer continuar no seu aspecto ali pré-morte. A raiz, ela determina também a qualidade do fruto.
que é consequência do alimento. Abra em Provérbios 12, 12. Provérbios 12, 12. Novamente, vamos relembrando aqui. Quem é comparado a uma árvore na Bíblia? Falem. Quem é comparado a uma árvore na Bíblia? A raiz que nos traz sustento e alimento é quem? Se as suas raízes forem finas e não estiverem firmadas ali naquela raiz profunda, você terá sustento durante a ventania, o vento de confusão? Você se manterá de pé nas adversidades? Não. E agora, mais uma situação. A raiz, ela define a qualidade do fruto. Provérbios 12, 12. O perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Continuando agora, Deuteronômio 29. Se eu fosse vocês, eu tinha marcado essas coisas, viu? Que na hora da pergunta é mesmo. Deuteronômio 29, 16, 18. Amém? Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Vistes as suas abominações e os seus ídolos feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses dessa nação, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Aqui ele está dizendo que a raiz produziria erva venenosa e amarga. Aqui é a primeira vez na Bíblia, em Deuteronômio, que se faz menção à raiz. Aqui nessa passagem, o Senhor está dizendo o quê? Para o povo dele, né, ali na terra de Moabe, quando eles estavam passando. Ele estava dizendo, olha, é o seguinte, vocês viram tudo o que aconteceu ali. Os falsos deuses, o ouro, a prata. Vocês viram tudo o que estava acontecendo ali. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não criem raízes aqui. Porque se vocês criarem raízes, vocês vão ter frutos amargos. Assim como lá em Salmos ele fala, cuidado com quem você anda, cuidado com o que você escuta. No final desse versículo 18, ele fala, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Quem é o responsável por produzir os frutos? A qualidade dos frutos? A raiz. É a raiz onde você está firmado, de onde você vai se alimentar, que vai espalhar para toda a sua estrutura. E o que você vai gerar vai depender do que você absorveu. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Vocês conseguem entender o que ele está dizendo aqui? A raiz de onde você se alimenta, de onde você busca, do que você assiste, do que você deseja, do que você procura, é o que você se alimenta espiritualmente. E a qualidade do fruto, ela é determinada por esse alimento. Se a raiz estiver doente, em um solo ruim, raso, cheio de pedra, ela não vai ter água suficiente para levar. Não serão bons ramos, bons frutos, não serão folhas saudáveis. E lembrando que a árvore é você. Serão frutos amargos e podres. E aqui no caso do povo, aqui que está falando em Deuteronômio, ali na terra de Moabe, qual seria esse fruto que ele vem narrando? Vocês prestaram atenção? Qual era o fruto amargo que ele queria deixar o povo dele distante? Era o quê? Eu não ouvi nada, estava lendo, não sei o que estava lendo.
A idolatria, quem falou? Ganhou um açaí. Então, ele estava falando aqui, não finca a tua raiz aqui. Porque se você fincar a tua raiz, tu vai gerar idolatria dentro do teu coração. Tu vai brotar a idolatria. E aí vai continuar não respeitando e não seguindo ao que o Senhor preparou para nós. Jesus, ele trata a raiz. Ele alimenta, ele cura. É ele que dá a profundidade. Mas a raiz você consegue ver? Se você olha aqui, você enxerga o quê? A árvore, mas você vê a raiz dela? Você não consegue ver a raiz. Ninguém está vendo o que está acontecendo, mas o Senhor está ali cuidando. O Senhor está ali alimentando, o Senhor está ali trazendo nutrientes, te trazendo toda a reflexão espiritual, alimento espiritual, te trazendo tudo. Você não está vendo a raiz, mas ela está ali te sustentando, não está? Lembrando, somos comparados a árvores. Quem está te sustentando é a raiz. Mesmo que você não enxergue, ela está ali te sustentando, te nutrindo. Agora, uma coisa que ninguém sabe e que ninguém vê é o quanto talvez tenha sido difícil e doloroso criar raízes profundas. Por quê? Para que você exija mais da raiz, para que você busque mais, para que você necessite mais, queira mais alimento, queira mais e mais e mais da raiz, você chega a quase isso aqui, para depois voltar a florescer. Então, ninguém te diz, quem te olha não sabe o tamanho que você está fazendo, o que você está buscando, o que você está querendo. Quem te olha não sabe. Mas ainda assim, enquanto você está assim e busca e procura, a sua raiz ela vai aumentando e ela vai indo em busca de mais e mais e mais alimento e nutriente. Acorda ele. Acorda. É o último aviso, hein? A próxima eu não estou mais tão legal, vai voar essa árvore daqui. Desculpa, árvore. Mas a tua raiz, ela foi sarada, está no Senhor. Por isso você vai florescer, você vai brotar, você dará belos frutos. Amém? 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 Israel, prepare a água, meu filho. Prepare a água, porque minha paciência não está da boa hoje. Abra comigo em 2 Reis 19:30. Amém? Ó, esse aí não quer tomar banho, tá certo, de água. Tá esperto. 2 Reis 19:30. Eu queria que você prestasse atenção aqui na importância desse texto. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos por cima. Vocês sabem o que é enxertia? Quem sabe aí, levanta a mão. Enxertia é o seguinte. Essa técnica, ela existe desde 300 ali antes de Cristo. O que é a enxertia? Basicamente, eu tenho aqui um tipo de planta ou de árvore que eu quero que dê fruto mais rápido. Ou que eu quero ali que produza, mas a minha terra ela não está saudável para eu colocar ali. Ou é um tipo específico daquela região que precisa de um clima específico, um ambiente específico. O que eu faço com essa planta aqui que eu quero que brote? Eu vou abrir um pedaço bem aqui, ó. Essa árvore está saudável, certo? Certo? Eu vou abrir um pedaço bem aqui. Vou colocar aqui, eu quero que dê frutos. Vou vedar as duas juntas. O que vai acontecer com essa daqui que ia morrer? Ela vai
vai florescer, vai dar fruto. Por quê? Porque ela está se alimentando da raiz de quem? Da que está saudável. Então, ela grudada aqui, ó, ela vai conseguir ter vida. Mesmo o solo sendo ruim, essa aqui está viva. E ela que não conseguia se firmar ali, através da enxertia, ela vai conseguir. Amém? Aquele ramo que foi enxertado, ele recebe água e nutriente dessa árvore. E quem foi que fez isso com você? Quem te tirou ali do solo podre, de frutas que você daria amargas e sem produção, e te enxertou nele? Quem fez isso? Então você tem ou não tem solução? Sim. Você tem ou não tem esperança? Porque foi o próprio Deus que te tirou dali e te enxertou nele. Para que você pegasse ali, ó, os nutrientes dele. Porque ele te compara a uma árvore. Não sou eu que estou comparando. Então, quem fez isso com você foi Jesus. Ele te tirou daquela lama, daquele lugar que não ia te trazer solução e te colocou nele. Para que você floresça. Para que você dê bons frutos. Mas chega o tempo que esse ramo daqui, ele vai ser tirado na enxertia e ele vai ser plantado no chão. Porque ele já tem força suficiente para continuar. E se ele continuar aqui, ele acaba tirando muito nutriente dessa árvore. Então, ele pode prejudicar aqui o crescimento. E o que faz? Ele tira daqui e planta no solo, onde ela própria, com as suas raízes, vai começar a ter a sua estrutura. Agora, as raízes dela nascerão aonde? Aqui, nessa árvore. Então, se o Senhor te tirou de um solo infértil, te fez crescer, te fez uma árvore frondosa, te fez dar bons frutos, o dia que você for retirado dali e plantado, as suas raízes, elas brotam com tudo para baixo. Você será forte. Você não vai depender você não vai ser levado por vento de confusão, você não vai ser ali modificado porque uma simples pessoa fala ou deixa de falar alguma coisa, porque você sabe de onde você veio e você sabe o que foi feito na sua vida para você ser transformado. Ninguém sabe a dor que você sentiu criando aquelas raízes ali mais profundas. Ninguém vê a raiz, mas você sabe de onde você veio. E qual é o resultado disso tudo? Eu tirei aqui, eu plantei, qual é o resultado? O que vai acontecer aqui? Ela vai crescer e ela vai dar bons frutos. Eu posso fazer isso com qualquer árvore? Posso. Ah, mas eu quero plantar uma árvore de laranja e eu quero depois fazer uma enxertia de uma macieira nela. Vai dar certo? Vai. Por quê? A raiz é forte. Ah, mas aquele irmão lá, ele não tem jeito não, pastora. Ele tem ou não tem jeito? Tem. Você teve, não teve? Ah, mas o problema dele é maior que o meu. Não te glories contra os ramos. Você não está vendo as raízes que ele está criando. Ao invés disso, que você possa ser uma estrutura para ele também. Agora a raiz, ela cresce para onde? Como diz aqui em 2 Reis 19:30. Lê comigo de novo. A gente vai ler só dessa parte. De resto, tornará a lançar raízes para... Ah, não, pastora. Não, Deus o livre. Não posso fazer nada para baixo. Você tem que lançar suas raízes para baixo. Pense que você é uma árvore. Quando você se abaixa, você está fazendo o quê? Você não está se curvando? Você não está se ajoelhando? Se uma árvore tomba para frente,
ela não fica como se estivesse prostrada. Então, para que você tenha raízes mais profundas, você precisa fazer o quê? A palavra de Deus fala que nós precisamos, aqui, lançar raízes para baixo. Nós precisamos nos curvar e buscar a Deus. Nós precisamos orar. Nós precisamos consumir o alimento da palavra de Deus. Se isso aqui serve para você como peso de porta, ou então como peso de papel na sua mesa, eu sinto te dizer que você não está sendo alimentado, porque você não quer. Porque quando eu perguntei, todos levantaram a Bíblia. E a palavra de Deus fala que é ela que é o alimento. Através dela, você conhece tudo sobre o seu pai. E que filho é esse que não se importa com o pai? Porque esse pai, ele se importa conosco. Então ele fala que depois das raízes fincadas, lançando raízes para baixo, você daria frutos por cima. O que seriam esses frutos? O que seriam esses frutos? As almas. Os frutos nada mais são do que a demonstração de que as suas raízes estão profundas. E é algo automático. Você começa realmente a buscar Deus, você começa a ganhar almas, a edificar pessoas, você mesmo começa ali, a colocar pessoas do teu lado para que elas comecem a brotar, edificar e ter seus próprios frutos. Então, a palavra fala que você finque raízes para baixo para que produza frutos por cima. Mas uma coisa é verdade, não se formam raízes profundas da noite para o dia. Quantos anos aí demora para uma mangueira, vamos falar de mangueira, começar a dar frutos? Alguém que conheça, por favor? Quantos anos? Em média, uns 2, 3, 4, sei lá. Vamos pensar em outra fruta, então, já que ninguém sabe. Maçã aí que eu não sei mesmo. Então, ou seja, você acha que você vai dar fruto de forma imediata? Você simplesmente acha que você vai ser plantado e amanhã já é uma árvore completa dando muitos frutos. Não. Criar raízes profundas para que você tenha, de fato, base nutriente, isso leva tempo e leva esforço. Você tem sim que buscar. Você tem sim que se esforçar. Ela exige tempo, perseverança e profundidade na busca. Mas elas sustentam as árvores em meio à tempestade. Se forem raízes frágeis, na primeira tempestade você vai cair. Pastor, eu não sei como eu caí. Pastor, eu não sei como eu deixei isso acontecer. É simples. Aí a gente fala, não ora, não busca Deus, não lê a Bíblia. Mas é isso. De fato é isso. Ah, eu não sei como eu caí, sabe? Sim, sabe. Sabe como caiu, sabe como chegou lá. Não mudou porque não quis. Então, não vem com esse negócio de, eu não sei o que aconteceu. Sabe, sim. E, sinceramente, para a gente o que importa é ajudar. Não adianta mentir. Porque todo mundo sabe como acontece. Cada um ali sabe o que lhe levou a cair, o que lhe levou a perder a sua estrutura. Abra novamente Salmos 1, 3. Mais uma coisa eu te digo. Independente do que tenha te levado a cair ou perder a tua estrutura, uma coisa é certa. As suas raízes ali não eram fortes o suficiente. Você não buscou. Você não fez com que as suas raízes ficassem profundas. Salmos 1, 3. Amém? Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no seu tempo. Novamente, você vai ser plantado e dar frutos ali de imediato, ou você vai crescer e evoluir como uma árvore?
Você precisa desse crescimento espiritual para que você possa passar esse crescimento espiritual. Mas assim como tem árvore que demora para dar fruto, tem árvore que dá fruto muito rápido. Isso depende da sua busca. Isso depende da profundidade que você busca. Isso depende da quantidade de profundidade que a sua raiz alcançou o nutriente. E assim firmados, fincadas as nossas raízes em Cristo, permaneceremos mesmo em meio às provações. A firmeza, ela não nos livra das lutas, tá? Deixando claro. Mas ela nos sustenta em meio às lutas. Abra aqui 2 Coríntios 4. Olha, tu vai já ler. 2 Coríntios 4. Eu estou devendo açaí para quem? Para o Anderson. Segunda Coríntios 4, 16 e 17. Como eu disse, a firmeza, ela não nos livra das lutas, mas ela nos sustenta e nos mantém de pé em meio a elas. 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Quando estamos firmados com raízes ali profundas, não desistimos na dor, mesmo quando ali nos arrancam, né, os frutos, os ramos, mesmo quando a gente é cortado bem aqui, a gente continua vivo, porque somos fincados ali nas raízes, somos firmados em Cristo. Não retrocedemos na crise, mesmo que a gente vire isso aqui, ó. Aqui já está, né? Então, a gente não retrocede, mesmo estando assim. A gente continua. Não abandonamos a nossa fé. Ficamos na espera porque sabemos que estamos firmando raízes profundas que nos sustentarão em meio às lutas. E assim, adivinha quando essas raízes são testadas? Quando é que a profundidade das raízes que você tem, ela vai ser testada? Onde? Olha, o Anderson, tu tá merecendo outro açaí, mas calma, deixa para o próximo. As nossas raízes são testadas, se elas são profundas ou não de fato, quando vem a ventania, quando vem a tribulação, quando vem alguém ali para arrancar teu fruto, quando vem alguém ali arrancando os ramos, quando vem alguém ali e queima a tua árvore todinha. É ali que são testadas as raízes. E ali nós vemos se aquela árvore ela vai ser arrancada ou se ela vai ficar de pé, mesmo que ela esteja toda machucada. Estar firmado com Cristo é uma decisão diária. Não é algo que eu decidi hoje e daqui a um mês eu abandonei essa decisão. É uma decisão diária que você faz. Não se trata de começar bem, mas de permanecer firme até o fim. Tá, eu estou ótimo, eu estou tudo certo, eu estou assim, mas se um dia me cortarem bem aqui e eu tiver só com a minha raiz ali, não vai levar um tempo para eu florescer de novo? Não vai levar um tempo para eu crescer de novo? Mas eu vou continuar firme. Mesmo que eu tenha sido abalado, mesmo que eu tenha passado por dificuldade, mesmo que eu tenha sido constrangido ao que você possa imaginar, eu vou continuar firme. O mal das pessoas é que quando acontece isso, que elas chegam aqui, quase no estágio do IP, quase florescendo de novo, elas vão embora. Elas desistem de tudo. Porque elas pensam assim, mas nada muda, nada muda, nada muda. Se você, de fato, está firmando as suas raízes, aprofundando as suas raízes, se você está se alimentando da palavra, se você está buscando a Deus, as coisas mudam sim. Porque quem prometeu é fiel para cumprir.
Não foi homem nenhum que prometeu, foi o Senhor. O homem, ele mente, o homem, ele engana. O coração do homem é enganador. Mas o Senhor, não. E quem prometeu não foi homem nenhum, foi o Senhor. Agora, para concluir, abra comigo em Hebreus 10, 23. Amém? Cadê a pastora Evelyn? Acho que depois de concluir dá para fazer, viu? Aí separa umas 3, 4, tá? Hebreus 10, 23. Amém? Quero ninguém triste. Retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que? Ah, não. De novo. Retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que? Se ninguém falar, ninguém almoça hoje. Retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que? Pois bem. Quem prometeu fui eu. Quem prometeu foi o Senhor, não foi? Ele não prometeu que ele seria as raízes? Ele não prometeu que ele te daria sustento? O que ele te falou apenas? Olha, aumenta, busca. Raízes são para... Meu Deus. Raízes são para... Então, como é que você vai criar raízes? Bora. Como é que você vai criar raízes? Mano, bora voltar. Evelyn, cancela a brincadeira. Volta. Espera aí, que eu estou procurando. Abra 2 Reis 19:30 de novo. E se não responder, a gente vai voltar de novo agora lá para cima. Segunda Reis 19:30, amém? Agora, né? O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para... E dará fruto por... Lançar raízes para baixo é como? Vocês não vão fazer eu me curvar de novo, né? Que a minha coluna não é mais como era 10 anos atrás. Para você criar raízes para baixo, você tem que colocar o seu joelho no chão. Você tem que se curvar, você tem que se submeter, você tem que buscar, você tem que orar. É assim que você aprofunda as suas raízes, é assim que você cria intimidade com Deus. Ninguém cria intimidade com Deus sem buscar a Ele. Amém? E aí os frutos darão como consequência da tua busca. Porque a sua raiz conseguiu o alimento e aí frutificou. Amém? A gente pode continuar ou a gente vai voltar de novo lá para o início? Então tá bom. Hebreus 10, 23 de novo. Amém? Vocês querem me irritar para tocar fogo na árvore mesmo, né? Retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que? Amém. E que a nossa vida seja edificada sobre o firmamento da palavra de Deus. Para que quando vierem os ventos de confusão, os ventos fortes e as tempestades, nós possamos continuar de pé, firmados, enraizados e inabaláveis com Cristo. Amém? Então vamos ficar de pé nessa manhã. E agora, nesse momento, a gente vai orar junto e a gente vai aprofundar as nossas raízes. Amém? Cadê o pastor Denis? Nesse momento, não é para ninguém olhar para o lado, não é para ninguém ficar sentado, não é para ninguém olhar para o lado. É para você se concentrar em Deus.
Você está buscando ao Senhor. Você não está buscando ao coleguinha, você não está buscando a mim, você não está buscando, você está buscando ao Senhor. Pode liberar a música, por favor. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Feche seus olhos. Se concentre em Deus. Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Que você possa ouvir essa canção, prestar atenção na letra. Que você possa cantar essa canção para Deus.